Bom, vamos lá então. A gente vai para o momento da exposição da palavra. Hoje a gente vai iniciar o capítulo 3 aí da nossa exposição no Evangelho de João. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia e permanecesse com ela aberta durante todo o tempo da exposição. A gente vai ler hoje aí dos versículos 1 ao 15 do capítulo 3 de João. Eu queria dizer que esse sermão de hoje ele vai ter duas partes. O sermão de hoje vai ter duas partes. Ele começa hoje e termina domingo que vem. Certo? Vai ser dois sermões dentro de um. Hoje a gente vai ler do 1 ao 15. No próximo domingo a gente vai trabalhar o restante do texto. Certo? Todo mundo achou aí João capítulo 3, versículo 1 ao 15. O texto ele diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos orar, gente. Deus, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Que o Senhor ensine para os nossos corações com aquilo que é a Tua verdade. Que o Senhor nos dê temor e amor diante da Tua santidade, diante da Tua palavra, Pai, que é a revelação daquilo que o Senhor é, Pai. É o que eu te peço e te oro nesse momento. Amém. Amém, amém, gente? Bom, a gente tem visto a cada domingo, dentro da nossa exposição do Evangelho de João, que o próprio Evangelho de João tem intensificado cada vez mais a apresentação do ensino de Jesus. A cada novo sermão, a cada novo bloco, a gente tem visto que o ensino de Jesus tem sido apresentado com mais ênfase, com mais intensidade. E é interessante a gente perceber em Jesus que ele é um mestre que ele traz profundidade para aquilo que ele ensina. Jesus ele não age com superficialidade no seu ensino. Ele é profundo. Ele é profundo toda vez que ele está instruindo, está ensinando. E isso porque a revelação da sua pessoa, a revelação do reino de Deus, a revelação da mensagem do Evangelho não é algo superficial. A revelação da pessoa de Cristo, do Evangelho, a apresentação do reino de Deus é algo profundo. Então toda vez que a gente pensar sobre o Evangelho, pensar sobre o reino de Deus, a gente não pode jamais pensar que o Evangelho, por exemplo, é uma história de um livro de capa preta. Certo? A gente deve se colocar diante de Deus, diante das Escrituras, diante da revelação de quem Deus é, com temor. Certo? Com temor, com zelo, porque isso não é algo superficial, é algo
poderoso, é algo profundo. Então é isso que a gente tem visto. Jesus, ele tem trazido a sua mensagem de redenção com profundidade. Isso nos leva a pensar a vida de maneira não simplista. A gente não pode olhar a nossa vida como uma característica muito simples demais, ao ponto de não entendermos. Mas a gente deve entender tudo isso de maneira profunda, certo? Isso nos leva a pensar que não há negociação diante dos efeitos do Evangelho em nós. Nós não podemos negociar os efeitos do Evangelho em nós. A gente está observando aí o que está acontecendo lá no Afeganistão, né? E ontem eu vi alguém escreveu algo que tipo assim, os cristãos lá estavam sendo reconhecidos por duas questões: a Bíblia e a reunião. Olha só, o Evangelho, o cristianismo está sendo reconhecido por causa de culto e Bíblia. E isso custa muito caro, certo? Então o Evangelho não pode ser algo qualquer. O Evangelho não pode ser uma historinha que não se sabe se é verdade ou se é só uma história de uma capa preta, mas deve ser a revelação verdadeira do Evangelho, daquilo que Deus é e de como Ele se manifestou. Então, os efeitos do Evangelho na nossa vida não podem ser negociados, certo? Santidade não pode ser negociado. Temor a Deus não pode ser negociado. Amor pelo próximo não pode ser negociado. Tudo isso são características totalmente espirituais. Amar a Deus e amar o próximo é uma característica totalmente espiritual, certo? Quando nós viemos aqui e amamos o irmão, não quer dizer que nós fazemos isso porque a gente é uma obrigação. Não, nós fazemos isso porque isso é uma atitude espiritual. Certo? Tudo isso por quê? Porque nós temos aprendido do ensino profundo do Evangelho, do ensino profundo de Jesus. Então Jesus ele vem intensificando o seu ensino de maneira profunda. Toda vez que Jesus está ensinando, ele ensina de maneira profunda. E o texto que a gente começou a ler aqui, começa dizendo lá no versículo 1 e 2, que havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então o texto cita um homem chamado Nicodemos, que ele é apresentado aqui dentro do relato como um fariseu, certo? Mas Nicodemos ele não era um simples fariseu. Ele não era simplesmente um qualquer fariseu. Não, ele era uma autoridade entre os judeus. Ele era um grande fariseu. Ele era um cara que pertencia ali ao alto escalão da elite religiosa judaica. Esse cara aqui era Nicodemos. Ele era mestre ali. Ele era um membro do Sinédrio. Ele era líder ali dos judeus. Um cara com status elevadíssimo. Esse é o currículo aqui do Nicodemos. E aí, diferentemente do restante dos fariseus, né, que não tem apreço algum por Jesus, Nicodemos ele demonstra algum nível de admiração por Jesus, ou pelo menos alguma curiosidade por aquilo que Jesus é. É tanto que ele vai até Jesus, mas tem um detalhe aqui. O texto diz que ele vai até Jesus à noite. Então isso pode denunciar o medo que ele tinha de ser visto, né? Tipo assim, poxa, ninguém pode saber que eu estou indo me encontrar com Jesus, porque eu sou um mestre dos fariseus. Como é que eu vou me encontrar com Jesus? Eu não posso fazer isso. Ninguém gosta de Jesus. Ninguém da minha turma gosta de Jesus e eu estou indo me encontrar com Jesus. Então ninguém pode ver. Então ele vai ali à noite para não ser visto ali, né? Ele tinha uma posição elevada. E ele não poderia dar um mau testemunho ali diante da sua turma. E aí quando Nicodemos encontra Jesus, ele diz: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Então a afirmação de Nicodemos aqui demonstra que ele entende
que Deus ele dá respaldo para os seus verdadeiros mensageiros. Como? Dando autoridade para que eles possam fazer coisas grandiosas. Nicodemos tem entendido isso de Deus. Ele identifica que um verdadeiro seguidor ou alguém que pertence a Deus é alguém que, diante da sua mensagem, consegue fazer coisas grandiosas. Certo? Então ele identifica assim, poxa, se esse cara consegue fazer tudo isso, esses sinais milagrosos aqui, ele não pode fazer isso dele mesmo. Ele faz isso porque, de alguma forma, ele pertence a algo maior. Ele pertence a Deus. Essa é a observação que Nicodemos faz. E, de modo geral, o Nicodemos ele não tá errado. Ele não estaria errado se ele estivesse se referindo a discípulos comuns. Ele não estaria errado se ele estivesse falando assim, eu acho que isso aqui pertence a Deus por causa dos sinais. As pessoas não podem fazer isso se não estiverem ligados a Deus. Mas ele está identificando essas qualidades aqui em Jesus, que é o próprio Deus. Então ele não está equivocado, mas ele também não está identificando algo que é total da identidade de Jesus. Em outras palavras, Nicodemos, ele pode até estar tendo algum tipo de admiração por Jesus, mas ele não está reconhecendo dentro da sua verdadeira identidade e vocação. Ele é um cara, às vezes a gente age assim, não é? Muitos identificam Jesus como um cara legal, um cara capaz de fazer um monte de coisa, mas isso não é suficiente para identificar Jesus. Não é suficiente. Quando os discípulos, Jesus chegou para os discípulos e falou assim, olha, o que as pessoas estão pensando sobre mim? As pessoas sabiam muitas coisas que identificavam de alguma forma Jesus. Por quê? Eu acho que ele é Elias, eu acho que é João Batista, eu acho que é algum dos profetas. E de fato Jesus tem características proféticas. De fato aquelas pessoas não estão completamente erradas com essa associação, mas falta algo na definição. E qual que é o algo da definição? Jesus pergunta aos discípulos, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então muitas das vezes nós olhamos para Jesus e falamos aqui, ele foi um homem muito bom, ele fez sinais milagrosos. Aí quando a gente vai para a crucificação, para a ressurreição, aí a gente já tem dificuldade de entender. Por quê? Porque para nós Jesus só foi um cara legal. Para muitos de nós Jesus foi um revolucionário, um Messias político. Só que Jesus não é isso. Jesus é Deus. E aqui está a dificuldade de Nicodemos entender quem Jesus é. Porque Jesus não é simplesmente alguém que pertence a Deus, que faz sinais porque pertence a Deus. Não. Ele é o próprio Deus, essa é a identidade e a vocação. Isso fica nítido aqui na primeira resposta de Jesus a Nicodemos no versículo 3. Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está querendo dizer para Nicodemos que só é possível visualizar, olhar, enxergar as virtudes do reino de Deus nascendo do alto. Essa expressão aqui, nascer de novo, não significa nascer uma segunda vez. Por isso que bugou a cabeça de Nicodemos. Porque Jesus não está dizendo que ele tem que nascer outra vez, fisicamente. Não, mas ele tem que nascer do alto para ele poder ver o reino de Deus. A primeira coisa que Jesus diz para ele aqui é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer do alto. Sabe por quê? Porque é loucura. Tudo que nós observamos na esfera horizontal parece ser loucura se nós não tivermos nascido do alto. Então é isso que Jesus está tentando mostrar aqui. Jesus está tratando, sabe o que, gente?
da doutrina da regeneração. Jesus está falando de regeneração aqui. É isso que Jesus está querendo falar aqui. É a obra de Deus que regenera o homem, para que o homem possa, a partir daí, ter fé e crer no Evangelho. É por isso que a gente fala que a gente compreende mal o processo de conversão do ser humano. Porque a gente acha que o cara vai na igreja porque ele tem fé e porque ele quer se converter. Não, antes disso, Deus já trabalhou nele, o Espírito Santo já trabalhou nele, um processo de regeneração. Aí a gente pensa, não, o cara foi, confessou Jesus lá no culto, agora ele vai passar por um processo de regeneração, ele vai ser regenerado. Não. Ele só pode ter fé se ele for regenerado primeiro. Por quê? Porque a fé não pertence a nós. Eu não posso acordar do dia para... Eu sou um ladrão, assassino, faço um monte de coisa errada, eu não posso acordar do nada e falar assim, hoje eu creio em Deus. Quer saber de uma coisa? Eu tenho fé em Deus, eu vou para a igreja agora. Não. Nós não podemos, por esforço próprio, fazer isso. Sem que Deus, o Espírito Santo, antes já esteja trabalhando dentro de nós um processo de regeneração. A fé é um dom de Deus, para que não se glorie, para que nós não venhamos a nos gloriar. Eu que quis acreditar, eu que tive fé. Não, o Espírito Santo de Deus trabalha um processo de regeneração para que a gente possa, a partir daí, ter fé e crer no Evangelho. Essa é a resposta que nós damos. Ninguém pode ver. O que o texto fala? Ninguém pode ver se não nascer. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Ninguém pode compreender as verdades do Evangelho se não tivesse sido regenerado. Ninguém pode reconhecer a Deus como o Criador. Esse sim, aí, tio. Como Criador, como sustentador do universo. Ninguém pode reconhecer isso se tiver nascido apenas do ventre da mãe. Se for apenas alguém que nasceu, que foi posto aí ao mundo. Não pode. A gente não pode reconhecer se não tiver nascido de novo. Então Nicodemos está vendo muita coisa. Nicodemos ele está percebendo muita coisa, mas a visão dele ainda está ofuscada. Por quê? Porque ainda falta nascer do alto. Ele só foi posto ao mundo. Falta nascer do alto, falta nascer de novo. Então a obra de Deus na regeneração do homem é um ensino muito prático para as nossas vidas. Jesus, certa vez, ele disse o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Nada. O que isso significa? Que nós somos incapazes. Que nós somos totalmente incapazes de fazer algo. Significa que nós não podemos, de maneira nenhuma, sermos senhores de nós mesmos. Certo? A gente não pode, de maneira nenhuma, sermos seres que caminhamos sozinho no caminho. Eu vou trilhar o caminho, mas eu vou sozinho. Vocês lembram de Jesus irritado com Filipe? Como assim, Filipe? Como você não conhece o caminho? Me diz. Por acaso você estava sozinho nesse caminho? O cara fala como se ele estivesse sozinho. Se a gente está acompanhado no caminho, não tem como errar o caminho. A não ser que está todo mundo perdido. Né? Mas se nós estamos no caminho, e aqui os discípulos no caminho, porque estavam com Jesus, e Jesus disse que é o caminho, como que podem não saber qual é o caminho? O que é que isso demonstra para nós? Não existe vida cristã autônoma. Nós não somos seres autônomos, porque nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos a Deus. Eu vou viver minha vida da maneira que eu quiser. Valeu. Boa sorte. Vai lá, Adãozinho. Vai lá. Você já sabe onde vai dar. Por quê? Porque nós não fomos criados para decidir por nós mesmos o futuro da nossa vida. As questões cruciais da nossa vida. Por quê? Porque nós pertencemos a Deus.
E isso é algo pedagógico na doutrina da regeneração. Nós não somos capazes. Por que Deus, o Espírito Santo, nos regenera? Porque nós não somos capazes. O que Paulo vai dizer em Romanos? Não há quem acerte. Não há quem faça o bem. Como é que não há quem faça o bem? O cara quer ter fé. Quer decidir as coisas. Quer ir só pelo caminho. Quer viver uma vida de independência. Quer gerir a sua própria vida. Como? Não há quem faça o bem. Não há nenhum. Todos se distanciaram, se tornaram inimigos de Deus. Como é que o inimigo de Deus pode chegar a Deus sozinho? Como é? Como é que o inimigo de Deus pode por si só acordar e falar assim, agora eu tenho fé? Se aquilo, tudo que o coração dele deseja é se jogar cada vez mais no buraco do pecado, da destruição. Como é? Então, o que Jesus está trabalhando aqui com Nicodemos? Doutrina da regeneração. Nascer do alto, ser regenerado. É doutrina totalmente do Espírito Santo. Né? É isso que Jesus está querendo trabalhar aqui. Então, a busca por vivermos uma vida independente, recusando o braço do irmão, recusando o apoio do irmão, é oposto a essa doutrina. É oposto à doutrina da regeneração. Não há como ver o reino de Deus sem ter sido regenerado, sem ter nascido do alto. E aí no versículo 4, Nicodemos ele responde a Jesus fazendo uma pergunta. Olha o que ele fala. Como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Então aquilo que Jesus falou pareceu não fazer sentido lógico para Nicodemos. Aquilo bugou a cabeça de Nicodemos. Como que alguém pode nascer de novo? Como que um adulto pode entrar novamente no ventre da sua própria mãe e voltar a nascer? Isso não faz sentido. Isso é antinatural, não dá. Isso é uma loucura. Como é que Jesus está dizendo um negócio desse? E aí no versículo 5, Jesus pega e responde. Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. É interessante esse diálogo aqui de Jesus com Nicodemos, porque Jesus está aprofundando as verdades do Evangelho, simplesmente respondendo perguntas. Jesus não está pregando, Jesus só está respondendo perguntas. Jesus está bugando a mente de Nicodemos com uma apresentação profunda do Evangelho, só respondendo pergunta. Ele não está, não, senta aqui que agora eu vou te ensinar, eu vou fazer uma exposição aqui. Não, ele só está respondendo as coisas que Nicodemos está perguntando. Jesus está sendo intencional, ele está sendo objetivo, ele não está sendo superficial, sabe por quê? Porque a verdade do Evangelho não é superficial. A verdade do Evangelho é profunda, é objetiva. É isso que Jesus está fazendo. Ele está querendo levar Nicodemos, que é um conhecedor das Escrituras, né, a pensar profundamente e exercitar o seu conhecimento prático das Escrituras. Nicodemos conhece as Escrituras. Ele é mestre. O que é mestre, gente? O cara que ensina. Jesus está levando um cara que é mestre e ensina a refletir sobre aquilo que ele sabe para a prática. É tipo assim, pega essa tua teoria, que eu já nem sei se tu conhece bem essa teoria, na verdade, e coloca ela para a prática. É isso que Jesus está querendo fazer aqui. Quando Nicodemos chega para Jesus, ele tenta definir Jesus pelo que ele viu de Jesus. É ou não é? Jesus responde a ele de acordo com a própria afirmação dele. Não tem como ver se não nascer. Ele definiu Jesus pelo que ele viu de Jesus, e Jesus está dizendo para ele que não tem como ver se não nascer. Jesus está trabalhando dentro da perspectiva dele. Né? Não tem como enxergar nitidamente, não tem como ter uma perspectiva real, verdadeira, se não nascer do alto.
E depois Nicodemos questiona que não tem como entrar. Primeiro ele questiona que não tem... Primeiro ele trabalha na perspectiva de ver, e depois ele questiona que não tem como entrar novamente pela segunda vez ao ventre da sua própria mãe. E o que Jesus responde? Ninguém pode entrar no reino de Deus. Jesus está só respondendo Nicodemos. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer, e ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer. Ninguém pode ver e ninguém pode entrar. Isso que o texto fala, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então Jesus não está mudando a origem do nascimento. Primeiro ele disse que tinha que nascer do alto. Agora ele está dizendo que tem que nascer da água e do Espírito. Jesus não está com duas conversas. Jesus não está mudando aqui a origem do nascimento. Primeiro ele falou que tinha que nascer do alto, agora é da água e do Espírito. Ele não está falando de duas coisas distintas. Não são duas coisas diferentes. Muito menos Jesus está falando aqui de batismo de água, né? E batismo de Espírito. Jesus não está falando disso. Nicodemos ia bugar a mente de Nicodemos, porque isso não é algo da prática ainda. Nicodemos não teria acesso a essa informação. Então Jesus não está falando de água, batismo de água, nem batismo do Espírito, quando ele fala que só vai entrar se nascer da água e do Espírito. O que Jesus está querendo dizer aqui é que água e Espírito se referem a um nascimento espiritual. Então Jesus está falando da mesma coisa, porque a primeira vez Jesus disse que tinha que nascer do alto. Nascer de novo, que era nascer do alto. E agora ele está dizendo que nascer da água e do Espírito, que é um nascimento espiritual. Ou seja, significa nascer do alto. Jesus está dizendo a mesma coisa. Jesus está reafirmando que é preciso nascer do alto. É isso que Jesus está afirmando aqui. Lá no Antigo Testamento, água e Espírito aponta para um derramamento do Espírito de Deus nos últimos tempos. Então, água e Espírito é um derramamento do Espírito de Deus na vida das pessoas nos últimos tempos. É uma obra de quê? De regeneração, que é promovida exclusivamente pelo Espírito de Deus. É isso que significa. E aí Jesus fala, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Aqui, claramente, Jesus está colocando em contraste o elemento da carne com o elemento do Espírito. O que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Essas duas coisas são contrárias uma à outra. É isso que Jesus está apresentando aqui. Jesus está dizendo que o entendimento e a razão humana está corrompido. Está corrompido. Por quê? Porque são carnais. Todas as afeições do coração estão depravadas, são perversas. Por quê? Porque também são carnais. Jesus está fazendo uma separação daquilo que é carne e daquilo que é espírito. Porque o que nasce da carne é carne. Mas o que nasce do alto, o que nasce do Espírito, o que nasce da água e do Espírito é Espírito. Então não é possível acessar o reino de Deus, nem vendo e nem entrando sendo carnais. Nós não podemos ver o reino de Deus, nós não podemos entrar no reino de Deus sendo carnais. É impossível. Por quê? Porque quem nasce da carne é carne. Jesus não disse que quem nasce da carne é espírito. Jesus disse que quem nasce da carne é carne. Mas quem nasce do espírito é espírito. É isso que Jesus fala aqui. Quem nasce do espírito, quem nasce do alto, quem é regenerado, esse nasce do espírito, é espírito. E aí nos versículos 7 e 8 diz: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento ele sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai.
assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Olha o que Jesus está fazendo aqui, gente. Jesus está usando de um comparativo da ordem da natureza, de elementos da natureza, para dizer para Nicodemos que ele e os demais ali se surpreendem com o ensino de Jesus sobre nascer de novo aqui, porque na verdade eles não percebem a manifestação do poder de Deus na esfera física da vida. O vento sopra onde quer, todos sentem o vento, todos são agraciados, todos estão tendo acesso à revelação de Deus por meio da sua revelação geral. Jesus está se revelando. Não há quem possa dizer que não conhece a Deus, porque Deus se revela, Deus se deu a conhecer em todas as coisas. Olha o que Jesus está dizendo para ele. Vocês estão se surpreendendo com isso, como se vocês não conhecessem. Mas vocês conhecem, sabe por quê? Porque o vento ele sopra onde quer. O vento, você escuta o vento, mas você não sabe dizer de onde vem nem para onde vai. Mas você escuta, você sente o vento. É ou não é? Todo mundo sente o vento. Mesmo que o movimento do ar seja algo imperceptível. Mas todo mundo sente o vento. Mas não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Porque o vento ele sopra onde ele quer. Aqueles que nascem de novo, ou seja, nascem do alto, eles foram regenerados secretamente como um vento que sopra onde quer. A obra da regeneração é como um vento que sopra onde quer. É um trabalhar interno que é identificado, que é sentido, mas não sabe de onde vem. Não há como saber de onde vem. Tem como você rejeitar o vento? Tem como? Tem como cessarmos o vento? A gente pode cessar o vento? A gente pode dar ordens ao vento? Não. A gente não pode. O Espírito Santo de Deus é como um vento. Ele sopra onde ele quer. Não há como recusar, não há como rejeitar esse vento, não há como cessar esse vento, não há como dar ordens a esse vento, porque ele sopra onde ele quer, nos corações de quem ele quer. E aí ele trabalha a regeneração internamente. E aí os versículos 9 a 11 dizem: perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Então Nicodemos, ainda assim, não estava entendendo o que Jesus estava dizendo. Ele não estava entendendo. E Jesus questiona, porque ele é mestre em Israel. Ou seja, ele não apenas é um conhecedor da Escritura. Ele é um mestre. Ele ensina, ele é um professor. É aquele que tá ali à frente, instruindo as pessoas. E Jesus está questionando por que ele, sendo um mestre, um conhecedor das Escrituras, não está entendendo. É como se Jesus chegasse para Nicodemo e falasse assim: por que tu não entende se tu lê a Bíblia, cara? Como é que tu não consegue entender o que eu estou falando se você é mestre, conhece as Escrituras, ensina as Escrituras e não está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando coisa de outro mundo. Eu estou falando o que é a Escritura. Jesus falou de água e Espírito, que é algo que o Antigo Testamento, que é a Escritura da época, revela. E o cara não está entendendo o que Jesus está falando. Olha isso. Olha o que está acontecendo aqui. Consegue entender aqui a profundidade de Jesus, gente? Não adianta ser mestre em Israel. Não adianta. Não adianta ser o mais intelectual do seu ciclo de amizade. Não adianta. Não adianta nada disso. Não adianta ter alguma relevância sobre pessoas. Não adianta nada disso se não tiver nascido de novo. Se não tiver nascido do alto. É carnal. É carnal.
A gente que tem hábito de pregar na rua para as pessoas, evangelizar as pessoas na rua, às vezes você chega para um cara, o cara está afundado numa vida de pecado e ele cita a Bíblia todinha para você. Ele sabe tudo. Uma vez eu estava com um grupo de pessoas numa praça, num evangelismo lá com a galera, e aí a menina ficou calada. A menina que estava com a gente ficou calada, sabe por quê? Porque ela ficou com vergonha. Porque o cara sabia mais da Bíblia do que ela. Ela foi evangelizar o cara e o cara sabia mais da Bíblia do que ela. O que isso quer dizer? Nada. Quer dizer nada. É igual Nicodemos. Igual Nicodemos. Conhece as Escrituras, ensina as Escrituras, fala com maestria, tem eloquência, mas não nasceu do alto. Não nasceu de novo. Ou seja, mesmo que nada. É ou não é? E Jesus diz: asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Olha isso aqui. Jesus ele está questionando, está colocando à prova o conhecimento que Nicodemos tem. Por quê? Porque se supõe que o que se fala é proveniente do que se conhece. Então, quando Jesus ele fala de conhecimento e testemunho, ele está dizendo que para uma pessoa conhecer, ela deve testemunhar daquilo que conhece. Olha como é profundo o evangelho, gente. Jesus está querendo dizer que não tem como conhecer sem praticar. Essas duas coisas não fazem sentido, desconectadas uma da outra. O que é natural para Jesus? Você não conhece? Tá certo. Então, o que eu vou esperar de você que diz que conhece a Bíblia? Que você viva a Bíblia. Que você pratique a Bíblia. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Nós falamos do que conhecemos. Jesus está dizendo, eu falo do que eu conheço. Por quê? Porque para a cultura, para o entendimento de Jesus, não tem como não praticar o que conhece. Não tem como. Não tem como testemunhar. O testemunho é a prática do que se conhece. Entendeu? Não adianta conhecer a Escritura e não praticar a Escritura. Não adianta. Você chega para pregar na rua pro cara que fala, eu já sei, eu conheço esse versículo. Conhece, mas e aí, irmão? Você prega na igreja, o cara fala assim, de novo esse sermão, esse texto aí eu já li. Já conheço isso daí. Mas e aí? Ah, eu sei que eu não posso viver uma vida de pecado, eu sei. Eu sei. Eu sei que eu não devo fazer isso, eu sei que eu não devo fazer aquilo. Eu sei que eu não devo tratar as pessoas assim. Eu sei. Sabe não, irmão. Não sabe. Biblicamente, se você sabe, você pratica. O que Tiago vai dizer? Cara, é a mesma coisa de você vai para frente do espelho, você se olha e quando você sai da frente do espelho, você esqueceu o que você viu. Assim são aqueles que ouvem, mas não praticam. Conhecem, mas não praticam. Ah, eu conheço a Bíblia, eu conheço o Evangelho, mas não pratico. Ou seja, se colocou na frente de um espelho, viu, achou legal, mas quando saiu, você não sabe os detalhes. Você se colocou na frente do espelho, você viu, tem uma espinha bem aqui, ó. Você saiu da frente do espelho, onde era a espinha? Onde é que estava? Porque você não lembra mais. Porque você esqueceu o que viu. Assim são aqueles que ouvem, mas não praticam. O que isso significa? O que é carne, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. É espírito. E aí Jesus fala, eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Olha que interessante isso que Jesus está falando. Jesus ele tratou de explicar coisas espirituais de maneira contextualizada. Isso que Jesus está falando para Nicodemos é espiritual ou não é, gente? É, né? E Jesus está dizendo que falou coisas terrenas. E ele não está entendendo. Olha, eu falei coisas terrenas e você não entendeu. Imagina quando eu falar de coisas celestiais. E Jesus está altamente falando de coisas espirituais aqui. Mas ele está colocando de maneira contextualizada.
Jesus ele falou de regeneração, Jesus ele falou de salvação, que são temas espirituais. Jesus falou de graça. E ele usou como exemplo o quê? O nascimento, ele usou o vento. E ainda assim Nicodemos não entendeu. Jesus pregou, ó, com ênfase na contextualização. Jesus explicou, deixou tudo ali bem, ó. Cara, para você entender aqui, e ainda assim Nicodemos não entendeu. E aí dos versículos 13 ao 15, Jesus diz: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Olha de novo Jesus testando o conhecimento bíblico de um fariseu. Ele cita um texto que está narrado lá no Antigo Testamento, em Números capítulo 21, do 4 ao 9, onde o povo lá de Israel estava murmurando e se queixando que Deus tinha tirado eles do Egito para morrer de fome no deserto. E por que eles estavam fazendo isso, murmurando? Porque eles estavam sendo alimentados e estavam reclamando do alimento ali, do maná diário que Deus estava mandando. Eles estavam dizendo que Deus tirou a gente lá da... Era melhor ter ficado lá no Egito. Tirou a gente para morrer de fome no deserto e Deus alimentando ali, ó, diariamente o povo. E aí Deus ele mandou um monte de serpente ali para morder aquele povo que estava reclamando. Para morder mesmo, o povo murmurador ali. Até que o povo ali viu aquilo ali, reconheceu que eles estavam se rebelando lá contra Deus, e aí pediram para Moisés orar, falar com Deus e pedir para que Deus retirasse as serpentes dali, né? E aí Moisés orou e Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e pendurar num poste, para que toda vez que o povo fosse mordido pela serpente, não morresse. Se olhasse para aquela serpente, ao olhar para aquela serpente, o povo não ia morrer. Deus mandou que Moisés fizesse isso. E é interessante porque Deus ele não fez isso para gerar no coração ali do povo de Israel uma idolatria por um falso Deus. Pode estar pensando, mas por que Deus fez isso? Mandou o povo meio que se curvar uma serpente. Por que Deus fez isso? Deus não está tentando gerar uma idolatria no coração de ninguém. Deus não faz isso. Na verdade, Deus ele queria apresentar para o povo ali uma pedagogia da salvação. Um ensinamento da salvação em Cristo. Uma salvação futura em Cristo. Por quê? Porque se mantiverem olhando para a serpente, vocês vão viver. O povo de Israel, se vocês se manterem olhando para a serpente, vocês vão viver, não vão morrer. E em Cristo, se vocês se mantiverem olhando para Cristo, vocês vão encontrar redenção para suas vidas. É por isso que foi necessário que Cristo ele fosse levantado, assim como a serpente foi levantada e colocada num poste. Para quê? Para que Cristo levantado as pessoas pudessem olhar para Ele e pudessem encontrar nele redenção, salvação. E tivessem acesso, aqueles que nele crescem, tivessem acesso à vida eterna. Então a obra da salvação, gente, é como um vento irresistível. Um vento que você não pode falar assim, não quero vento. Você pode fechar a janela, vou fechar a janela. O vento está lá fora ainda. Ele não cessou, não. Você não deu ordens para ele. Assim é a obra da salvação. É como um vento irresistível que atinge todos aqueles que nascem do alto. Todos aqueles que nasceram de novo. Daqueles que sentiram o lavar regenerador do Espírito, mesmo sem saber como e onde. Então o que a gente aprende aí desse texto? É necessário nascer do alto. Ah, mas é preciso? Não é preciso, é necessário. Ah, o que eu posso fazer para ver o reino de Deus?
é necessário nascer do alto. É necessário, para entrar no reino de Deus, é necessário nascer da água e do Espírito. É necessário. O efeito do Evangelho na nossa vida não pode revelar carnalidade. Não pode. Ah, mas isso quer dizer que eu não vou mais pecar? Não, não é isso. Quer dizer que você vai pecar, mas você não vai se conformar com aquilo. Porque o Espírito Santo de Deus vai ficar, te martelando ali. Eu sempre uso o mesmo exemplo para isso. É como você está andando numa via, você está dirigindo nessa via, e aí você, por um descuido, você vai para o acostamento. E aí quando você está no acostamento, você quer fazer o quê? Voltar para a via ou se jogar no barranco? Você quer o quê? Voltar para a via. Porque você teve um descuido. Essa é a obra do Espírito Santo dentro do nosso coração. Ele martela. Ele martela. E nos faz retomar para o caminho. E não viver uma vida de carnalidade. Uma vida de carnalidade não vai nos fazer olhar o reino de Deus e muito menos entrar no reino de Deus. Muito menos entrar. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Lembram lá de Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 16? Ele diz o seguinte: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha o que Paulo está dizendo. Se vocês viverem pelo Espírito, de modo nenhum, não vai existir possibilidade de você viver uma vida para satisfazer os desejos da carne. Então, observe. Eu estou tendo dificuldade de viver uma vida de santidade. Paulo tem a resposta aqui, Qual que é a resposta? Vivam pelo Espírito. Eu estou com dificuldade, eu só consigo errar, não estou conseguindo acertar. Você não está vivendo pelo Espírito. Você está vivendo pela carne. Quem vive pelo Espírito, de modo nenhum, vai satisfazer os desejos da carne. Então, para a gente finalizar aqui, queria deixar uma pergunta para a gente pensar, para a gente refletir. Diante de tudo que a gente falou, ouviu, diante da nossa posição como cristão e diante da nossa posição daqui para a eternidade. De que modo nós estamos nos preparando para o retorno do nosso Senhor? De que modo que nós estamos nos preparando? Será que nós estamos como uma noiva, uma verdadeira noiva que está ansiosa pelo dia do casamento, que ela vai lá na mulher que faz o vestido, ela se preocupa com todos aqueles detalhes, ela não dorme. Será que nós estamos como uma noiva que espera pelo dia do casamento, que espera ansiosamente por ver o noivo, o dia do casamento, que se prepara, que anseia por aquilo ali? Será que nós estamos vivendo assim? Qual é o modo que nós estamos nos preparando para o retorno do nosso Senhor? O dia do Senhor está próximo. Está próximo. Cada dia mais próximo. De que modo que nós estamos nos preparando para esse dia? Como que nós estamos ajustando as nossas vestes para esse retorno, para esse encontro, para o casamento? De que modo? Será que nós estamos deixando de dormir por causa das preocupações dessa vida? Ou será que nós estamos deixando de dormir porque nós estamos ansiosos pelo dia do casamento? O que é que tem movido aí as nossas emoções? As preocupações da nossa vida, com o que vamos comer, com o que vamos nos vestir, como que nós vamos pagar as nossas contas? Será que é isso que tem tomado a nossa mente? Os sonhos que eu tenho para realizar, as conquistas que eu tenho para conquistar nessa vida, será que é isso que tem tirado o nosso sono? Ou será que nós estamos ansiosos, nosso coração está acelerado, porque a gente está esperando pelo retorno do nosso Senhor? Talvez muitos de nós estejamos desesperançosos com o retorno do Senhor.
Esses dias a Ciano me mostrou era um post, algum post aí. Era coisa do Afeganistão, era? Era alguma coisa muito louca. Uma pessoa comentou assim: nem Jesus dá mais jeito. Tipo assim, né? Nem Jesus dá mais jeito. O mundo tá muito louco. Nem Jesus. Tipo assim, Jesus nem vai mais voltar. Jesus precisa nem mais voltar. Tem nem pra que mais voltar. A humanidade não tem mais salvação, solução. Não tem pra quê. Será que a gente está vivendo assim? Será? Ou será que nós estamos ansiosos? Será que nós estamos esperando de fato por aquilo que foi prometido para nós? Queria que você baixasse a sua cabeça e a gente vai orar. Queria que você pudesse fazer a sua oração aí de reflexão nesse momento.